Então, boa tarde, pessoal, né? Temos aí mais um sábado, 26 de setembro, né? Iniciando nossa aula gravada aqui, né? Contando como atividade não síncrona, muito embora eu tenha a felicidade de ser prestigiado aí por 13 alunos, né? Que estão me ouvindo e que vão acompanhar toda a nossa gravação. Estamos começando a terceira aula sobre sociedade anônima, né? Terceiro e último encontro sobre o tema. E eu separei em três encontros exatamente para permitir que a gente tivesse uma compreensão melhor da SA que tenho para mim que é um modelo societário mais complexo que nós temos. E apesar de mais complexo, ele é o mais sofisticado, é aquele que melhor foi regulado. E ainda assim, mesmo tendo sido absurdamente regulado, ainda se permite na SA, né, técnicas de governança corporativa que possibilitam você criar regras e se autorregular. Esse é um dos grandes pontos da, do tema que a gente está estudando agora. A própria, a própria Bolsa de Valores é uma instituição em que você tem ali uma autorregulação privada, né? Ela mesma cria normas, cria regras que são aplicáveis a esses agentes privados. E não só é recomendável isso, como é interessante, né, vamos dizer assim, para o mercado. Olha que coisa mais curiosa. Quando nós falamos, né, de descentralização administrativa, eu vou lá dar um passeio lá no direito público, vocês já ouviram falar, né, que nós temos ali as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, que são as pessoas da administração direta ou centralizada, e nós temos alguns entes que são criados, né, pela, que são criados pela própria administração pública, né, são pessoas jurídicas criadas para explorar de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais específica determinados assuntos, determinadas áreas, né, da economia ou mesmo, né, da prestação de serviço público destinadas à gestão, vamos dizer assim, né, desse serviço público ou da economia. E aí você cria entes que são específicos, que são descentralizados, que saem dessa espinha dorsal, vamos dizer assim, que seria a União, Estados e Municípios, e aí você cria, por exemplo, uma autarquia, né? A gente sempre ouve falar a palavra autarquia, a gente não entende muito bem o que é, mas a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, que está fora desse eixo central da União, Estados e Municípios. E por que que ela é criada dessa maneira? Como é o caso, por exemplo, do IBAMA, como é o caso do Banco Central. Elas são criadas dessa maneira, inclusive o tema que a gente está falando agora tem uma autarquia muito importante, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Elas são criadas dessa maneira exatamente para que elas possam administrar de forma mais específica, mais direcionada a determinados setores. A própria Comissão de Valores Mobiliários, que eu citei o exemplo, ela busca regular o mercado, né, de capitais, porque o mercado de capitais é onde a gente faz essas transações que eu já comentei com vocês. É, eu até venho falando muito que no Brasil a gente tem uma certa promiscuidade, né? No Brasil, você não consegue perceber, às vezes, quando você está saindo do mercado financeiro, mercado bancário, por exemplo, e indo para o mercado de valores imobiliários. Um grande exemplo é se alguém aí tem conta na Caixa Econômica, né? Eu percebi isso só essa semana, hein, olha, e é algo que eu costumo tentar observar ao máximo. Eu abri o meu aplicativo da Caixa e estava lá assim, Home Broker. Poxa, Home Broker é uma ferramenta lá do mercado de valores imobiliários, né? Ou seja, de um mercado que não é necessariamente o mercado financeiro bancário, né? Não está direcionado nisso daí. Então, em tese, né, nós não deveríamos ter uma ferramenta dessa misturada num aplicativo de banco. Né? Por quê? Porque isso confunde a economia popular. Você, às vezes, não percebe que você está transitando, digamos assim, né, de uma área do direito para outra área, né, de uma área melhor, do mercado para outra área. Que você, por exemplo, está saindo do mercado, né, do mercado bancário e você vai começar a mexer com o mercado acionário. Isso é muito, muito, muito complicado, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse primeiro momento
é o seguinte: temos que ter uma enorme atenção a essa temática, temos que ter um enorme cuidado, né, para tudo isso, para que nós não permitamos que, às vezes, uma pessoa que não está tão habituada ao mercado de valores imobiliários acabe vendo-se dentro dele e sem, vamos dizer assim, a proteção, né, que a intervenção estatal na economia, seja ela por indução, quando você incentiva comportamentos, ou seja ela de forma mais direta, né, que essa intervenção venha a proteger, tutelar esses interesses, né? Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de observar, né, que eu gostaria de falar para vocês. O segundo ponto, deixe-me só, acabou, acabou de acabar a pilha aqui do meu teclado, vou ter que usar o teclado do próprio notebook aqui. Ótimo, então vamos lá. O que é interessante, né, voltando àquilo que eu falei inicialmente, é que na sociedade anônima, né, nós temos uma separação entre muito nítida, muito clara, muito evidente entre propriedade e gestão. Então essa separação entre propriedade, né, e gestão, ela se encontra na possibilidade dos acionistas votarem por um lado, né, e por outro, ela se encontra, né, também próxima daqueles órgãos societários que estão destinados à administração, à gestão. Então, eu tenho ali, de um lado, né, quem é dono não necessariamente vai ter todo o poder, né, para poder, de fato, interferir na administração. É óbvio que ele vai participar da administração na hora que ele vai para uma Assembleia Geral e vota para formar a vontade do ente. Mas existem uma série de regras que protegem, né, o administrador, o conselho de administração, o conselho fiscal, né, que realmente estão voltados para uma gestão mais profissional. A palavra é essa. Então, quando nós falamos, né, de uma gestão profissional, né, nós estamos nos referindo aqui em alguém que foi, vamos dizer assim, preparado para aquilo, né? Então você tem ali um conselho de administração formado por administradores que até 2011, por exemplo, tinham que necessariamente ser acionistas, agora não precisa mais. Você tem uma diretoria, outro órgão, né, que está mais voltado para a execução, né, é, do, do, dos investimentos, da vontade societária, mas que também entra nesse gênero administradores. Então, quando eu falar em administradores, é o gênero. De um lado, o conselho de administração, que pode ser formado por pessoas que já são acionistas ou não, até 2011 só podia ser quem fosse acionista, e do outro lado, a diretoria. Ricardo, mas por que você está explicando isso num momento que a gente começa agora a falar de controlador? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: existe uma diferença entre controlador e administrador. Não necessariamente o controlador vai ser um administrador. O controlador é simplesmente aquele que tem a maior parte das ações. E aí vem um peguinha também, muito comum em concurso público, que perguntam o seguinte, fala assim, olha, o administrador, controlador é aquele que tem 51% das ações. Não, não necessariamente. Porque você imagina, por exemplo, uma, uma sociedade anônima em que você teria ali 1.000 ações. Se eu tenho só 1.000 ações, vocês vão de convir comigo que 1% dessas ações são 10 ações. Então, essa pessoa teria que ter 510 ações se tivesse que ter 51%. Mas ela, com 501 ação, ou seja, 50% das ações mais uma ação, ela já é controladora. Então, é um raciocínio completamente errado, né, você trabalhar com esse tipo de noção. Na verdade, né, o controlador ele precisa ter 50% das ações mais uma única ação. Ele não precisa ter 51% das ações. E aí entra naquela discussão que nós já começamos na aula passada. Nós falamos entre os direitos que as ações oferecem, e aí as ações ordinárias são aquelas mais completinhas, aquelas que trazem todos os direitos. Não estou dizendo que o voto é um direito essencial, tá, pessoal? Estou dizendo que ela é mais completa porque ela traz todos os direitos, essenciais e não essenciais. Ordinárias porque são comuns, né? São ordinárias. E
se eu crio ações preferenciais e delas eu retiro o direito de voto, lembrando que o direito de voto não é um direito essencial, aí eu começo a ter, vamos dizer assim, um direcionamento, né? Principalmente nesse ponto que eu comecei mencionando, da propriedade da gestão. O cara que ele tem ações preferenciais, de repente ele está interessado mais em ser proprietário, ele quer ter ali a fruição, os lucros na nossa, na nossa webconferência dessa semana. A Stephanie abordou muito isso, falando, olha, a gestão preferencial ela se destina a diversos interesses do acionista. Então, às vezes, o acionista quer ser só dono e receber o dividendo de forma prioritária ou de forma fixa, e aí concede-se a ele esse tipo de direito, porque para ele só interessa em ser dono da ação, em ser dono de parte da companhia, mas ele não se interessa pela gestão. Então, ele não faz questão nenhuma de não ter o direito a voto. Entendam, então, que nem sempre, né, a titulização de ações preferenciais ou a criação de ações preferenciais são uma armadilha, né, para os sócios, os acionistas. Na verdade, a finalidade, o objetivo aqui é distribuir bem esses interesses. Na aula passada, que eu me lembro, nós paramos naquele slide, vamos lá, a gente falou de valor da ação, falamos em direito de voto, expliquei a técnica do voto múltiplo. E aí, salvo engano, nós começaríamos a falar em acionista controlador. Era isso mesmo, pessoal? Falei de ações com usufruto, até onde eu me lembro, né? E a gente ia começar a falar de acionista controlador. Confirmem comigo se vai ser esse slide aqui que eu vou projetar para vocês agora. Só um minutinho, subindo aqui. D'Artagnan, você se preparou para falar desse slide ou dos próximos? Vamos só acompanhar aqui, que a gente comentou. Cara, eu acho que você pode apresentar esse, porque é uma questão mais introdutória, Uhum. né? O meu já vai direto pro específico. Tá, mas aí seria qual? Seria. Vocês estão todos vendo aqui a minha tela? Ah, eu Então, preparei um slide disso aí também, mas se você quiser ah, tá. comentar também. Você não pegou os meus slides, então, para olhar e seguir por eles, não? Não, eu Ah, tá. montei os Então. meus mesmo. Não, tranquilo. Então, quando eu chegar aqui, ó, no terceiro slide, que vai falar de tag along e tudo mais, eu deixo você falar e depois eu venho e apresento os meus próprios slides, tá? Perfeito. Beleza, obrigado. Pessoal, então voltando para cá, né? Antes que o professor D'Artagnan comece, né? Vamos trabalhar aqui com o conceito de acionista controlador, que está lá no artigo 116 da Lei das Sociedades Anônimas, né? Deixa-me abrir aqui também o 116 e vamos falar dessa figura, né, desse conceito aí, quem que é o acionista controlador. Eu já mencionei para vocês que é aquele que tem a maior parte das ações. E para ter a maior parte das ações, ele não precisa necessariamente ser, digamos assim, o acionista que teria 51% das ações. Basta-lhe, né, 50% das ações, mas uma única ação. Então, voltando aqui, o conceito de acionista controlador. Né, de acordo com o artigo 116, vocês conseguem extrair dele lá dois requisitos. O primeiro requisito, um percentual majoritário do capital votante, ou seja, eu tenho das ações que dão direito a voto, como é o caso de ordinários ou de preferenciais que também deem direito a voto, vamos lembrar que não é obrigatório retirar esse direito, é comum acontecer no mercado, mas não é obrigatório, né? Então eu teria ali a maior parte, o maior percentual. Só que a lei também classifica, ela exige que o acionista controlador ele use efetivamente esse poder de votar. Se o cara nem aparece nas assembleias e tudo mais, a gente vai ver que isso vai dar espaço para uma outra figura de controle. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que para ser controlador ele tem que ter esses dois aspectos. Existem limites funcionais, o artigo 116, parágrafo único, para vocês terem uma noção, ele já falava em função social da empresa, enquanto a gente não tinha uma lei de falências falando sobre isso, a lei de falência veio bem depois, só em 2005, enquanto a gente não tinha nenhuma... outro exemplo é a lei 13.303 das empresas estatais, que veio em 2016, salvo engano. Então, assim, nessa época, né, vamos lembrar que
a lei das SA, a lei das sociedades por ações é do século passado, já se falava, né, que ele deveria exercer o seu poder de controle de acordo com o melhor interesse da companhia, mas também de acordo com a própria função social da empresa, né? Ou seja, o 116 é enfático em explicar, em trazer para nós esses aspectos. Só um minutinho. 6.404. Então, lembrando que sempre que eu menciono aqui algum dispositivo, estou me referindo a 6.404/76, que é a lei, né, das sociedades por ações. E olha que interessante. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social da empresa. Se você vai lá para o 154, 154, ele já volta a falar em função social da empresa, mas já é direcionado para o administrador. Vamos lembrar, eu estou diferenciando as duas figuras aqui, controlador, proprietário, dono dessas ações, não necessariamente o administrador. Pode ser que ele também administre. Pode ser que ele seja o presidente, por exemplo, do conselho de administração, já que ele tem a maior parte do voto, ele se elege. Não, vou me eleger aqui como administrador e eu quero ser, né, inclusive, o presidente do conselho de administração. Acabou. Né, ele que manda nessa história porque ele é controlador. Lembrando que eu estou assistindo aqui com vocês com essa hipótese clássica do acionista controlador, que é aquele cara que realmente exerce esse poder. Se ele agir de forma abusiva, ou seja, em desacordo com os fins que são colocados aqui para nós, você tem lá o artigo 117. Até na aula passada eu queria mostrar para vocês, né, as possibilidades de exercício abusivo do direito de voto, e ele é tipificado, né, eu não diria nem que é tipificado, ele é exemplificado, né, porque não é uma enumeração taxativa. Lá no artigo 117 você tem algumas modalidades, que se ele está orientando a companhia para um fim estranho, objeto social, se ele promove uma liquidação de uma companhia próxima. Olha que interessante, hein, pessoal? A lei está interferindo de tal maneira na esfera privada que está falando assim, amigo, se você tem uma companhia, um grande negócio que está dando lucro, que é bom e tudo mais, você não pode da sua cabeça querer liquidá-la. O máximo que você pode fazer é vendê-la. Então, assim, é uma interferência grotesca na esfera individual, mas em benefício, né, do interesse de toda uma coletividade, do interesse, né, às vezes de um país que depende daquela companhia, que aquela companhia realmente, né, aquela SA, ela explora um objeto social que é importante para todos. Depois vocês dão uma lidinha nessas outras situações exemplificativas. Em alguns casos, se a prática abusiva, né, acho que foi até o Adriano me perguntou isso numa das webconferências, né, ele falou, Ricardo, eu não estou entendendo muito bem esse ponto e tal. O administrador ele pode ser chamado a responder junto com o controlador, se ele foi conivente, se ele agiu em conluio com ele nesse desvio, né, dos fins para os quais existem, né, os direitos de administrador e de controlador. Por que eu falei para vocês que é muito importante aquele requisito subjetivo dele, de fato, né, exercer realmente o seu poder de controle? Deixa eu só dar uma arrumadinha nesse slide rapidinho, que ele ficou meio desorganizado. Um segundinho só. Só uma questão mais de formatação mesmo. Ótimo, tá quase arrumadinho aqui. Pronto, já melhorei ele. Deixa eu projetá-lo novamente. Desculpem, não era só para arrumar esse ponto. Meus queridos, então vamos lá. Projetando novamente aqui para vocês. O controle totalitário ele é muito comum nas SAs fechadas e familiares, ou numa subsidiária integral. Vamos lá, SA fechado e familiar, de repente você tem vários acionistas, mas todos eles têm acordos de votar no mesmo sentido. Então todos eles estão controlando a SA, né, da mesma forma, porque eles são sempre votação unânime ali. Então, o controle totalitário acontece nisso, quando existe um laço, um vínculo entre eles. Precisa ser familiar necessariamente? Não, estou falando que é um dos exemplos. Pode acontecer de você ter ali vários blocos, né, de acionistas que fizeram acordos e ali, né, eles todos exercem o controle de forma única. Tranquilo, é um controle totalitário. Então, nesse controle totalitário não existe, vamos dizer assim, nenhum desacordo, não existe nenhuma objeção às decisões que são tomadas. Na subsidiária integral, vamos lembrar que é aquela
filial de uma SA em que aquela SA mãe, matriz, ela tem todas as ações. Então, de novo, a gente está diante de um controle totalitário, porque todas as ações pertencem à pessoa jurídica SA matriz. Então, nessa situação também temos o controle totalitário. O majoritário é esse que eu já falei, de forma clássica, né, o acionista que tem mais da metade das ações ordinárias, né, tá da definição do artigo 116, você combina lá com o que artigo 15, parágrafo 2º também, do controlador. Mas aí vem uma outra espécie bem interessante aí no slide para vocês, o controle minoritário. Ricardo, mas um minoritário, ele pode, né, exercer controle? Pode, se ele for o único cara que aparece nas assembleias. Então, olha que interessante, o majoritário que efetivamente tem aquele maior percentual de ações com direito a voto não vai nas assembleias. Então, quem que vai predominar vai ser, né, de dentro daquele quórum de instalação. Imaginem que você tem ali um minoritário que tem 30% das ações e na hora que faz a reunião só aparece ele mais outros dois acionistas que também cada um detém ali, por exemplo, 10%. Ele é controlador efetivamente, porque ele exerce um controle minoritário. Na hora que faz a reunião, os únicos que vão decidir são aqueles dois que têm 10% cada um e ele tem 30%. Como ele tem 30%, ou seja, tem maior parte do capital social frente aos outros dois, cada um tem 10%, acaba que no exercício, né, do poder de voto, ele acaba sendo aquele que tem maior poder, vamos dizer assim, né? E temos o controle gerencial, quando os próprios, esse é o máximo da governança corporativa, tá, pessoal? Não deixar na mão de nenhum proprietário, né, o seu bel prazer, o exercício da, da sua vontade, o exercício das suas decisões. O que ele faz? Ele vai lá e entrega para um conselho de administradores profissionais, pessoas que não necessariamente são acionistas, mas que exercem, né, a presidência, a administração da companhia, essas pessoas que vão decidir os fins da companhia, elas que têm esse controle. É um controle chamado gerencial, não é exercido pelos proprietários das ações. Aí você fala, Ricardo, mas como que isso se efetiva na prática? Quem é acionista controlador que possui efetivamente a maior parte das ações, dá um mandato, né, dá uma procuração e fala assim, olha, estou investindo de poderes no meu conselho de administração, os administradores profissionais, para que eles possam realizar as melhores façanhas aí, as melhores decisões para a companhia. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vou passar para o D'Artagnan então agora para que ele possa falar sobre esses instrumentos de tag along, de drag along, das próprias pause pills que eu já mencionei, que devo mencionar novamente aqui. Se ficar alguma coisinha faltando, depois eu também vou apresentar, né, esses slides para que vocês possam entendê-los. D'Artagnan, fica à vontade, pode Beleza. trabalhar aí. Deixa eu tirar o meu, né? Que senão você não consegue. Saiu? Saiu, né? Saiu. Acho que deu para compartilhar aqui, né? Beleza. Eita, ficou tudo lá, né? Acho que é só Não, eu fato. tirei minha câmera. Eu tirei minha câmera. Então tá tranquilo, vamos lá. Tá dando para ver aí, né? Tranquilo. Vamos lá, pessoal, eu vou trabalhar com vocês os conceitos são ligados à alienação do controle das companhias. Trouxe alguns conceitos interessantes para a gente trabalhar. Trouxe também uma parte do que eu trabalhei com o pessoal do Noturno, né? Na sessão de quarta-feira, porque era interessante também para trabalhar a prática. Mas deu uma incrementada com alguns conceitos que até o próprio professor Ricardo já trabalhou. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. O primeiro conceito que eu queria trazer é essa ideia do IPO. Caso vocês ainda não tenham se acostumado, o IPO seria aquela oferta pública inicial, que a sociedade precisa de se capitalizar, precisa de dinheiro, então ela abre o seu capital, ou seja, deixa de ser uma sociedade anônima fechada e se torna aberta, ou seja, ela ingressa no mercado de capitais. Então a gente vai ver a diferenciação entre esse conceito do IPO, que seria essa oferta pública inicial em português, com a oferta pública de ações, que é outro conceito. Um conceito interessante que eu queria trazer para vocês hoje, que tem a ver com a nossa matéria, é a ideia do takeover. O que seria isso? Takeover é a ideia de uma companhia ou acionistas em si tomar o controle de outra companhia, ou seja, adquirir essa outra companhia. Quando essa aquisição ocorre de forma hostil, o que é isso? O comprador deseja tomar o controle à força da companhia, ou seja, tem uma oposição do conselho de administração ou oposição dos próprios acionistas minoritários, e mesmo assim ela quer simplesmente adquirir o controle.
aí a gente chama essa aquisição de hostil, ou seja, hostile takeover. Aí a gente vai trabalhar mais à frente como que existem meios de defesa quando ocorrem essas aquisições hostis. Eu trouxe também a questão da forma de controle, mas o professor Ricardo já trabalhou agora nesse momento, o controle totalitário, majoritário, minoritário e gerencial das companhias. Só queria destacar que a ideia principal do que a gente vai trabalhar aqui é no controle majoritário, ou seja, quando o poder de controle da companhia é exercido por um acionista que tem a maior quantidade de ações com direito a voto, que, em regra, é a maioria das companhias brasileiras. Vamos seguir em frente. Daí a gente passa para o conceito das poison pills. O que que são isso? Ou também pílulas de veneno. Aqui o professor André Santa Cruz traz um resgate histórico que nos anos 80 tinham muitas ofertas hostis nos Estados Unidos. Então, elas geraram a ideia dessas poison pills, que são o quê? São cláusulas que estão previstas no estatuto da companhia de que caso o comprador queira comprar uma porcentagem de ações da companhia, por exemplo, 20%, eu li outros autores comentando também que geralmente fica-se entre 10% a 35%, ele deve realizar uma oferta pública para adquirir as ações de todos os demais acionistas e até dar um prêmio elevado. Então, por exemplo, ele deseja adquirir essa companhia, o controle dessa companhia de forma hostil, que foi o conceito que a gente acabou de trabalhar, ele deve ofertar pelo mesmo preço, adquirir as ações dos demais sócios, né, dos minoritários, e até eventualmente pagar um prêmio a eles por causa disso. Essa ideia era desestimular essas aquisições hostis. Por quê? Porque caso houvesse oposição dentro da companhia por essa aquisição, seria muito custoso, muito caro para o comprador tomar o controle da companhia. Então, por isso que é até o próprio nome, pílulas de veneno. Com isso, a gente gerou também a questão do tag-along. O que que seria isso? Caso não tenha uma omissão estatutária, perdão, caso tenha uma omissão estatutária, ou seja, não tenham essas cláusulas previstas no estatuto, a questão da alienação de controle passa pelo tag-along. O que que seria isso? O direito de venda conjunta, que é o quê? Quando já está previsto na própria lei das SA, no artigo 254-A, que é a ideia de que quando houver essa alienação do controle da companhia aberta, o adquirente tem que se obrigar a fazer sua oferta pública de aquisição de ações, que seria a OPA, e assegurar no mínimo 80% do valor pago pelas ações de direito a voto. O professor Ricardo comentou dos conceitos de governança corporativa, do novo mercado, e é interessante comentar que hoje em dia, para se verificar se uma companhia tem uma boa governança corporativa, se tem um respeito, né, pelos acionistas, prevê-se até, por exemplo, tag-along mínimo de 100%, ou seja, caso haja essa alienação da companhia, o comprador deve oferecer o mesmo valor, 100% do valor para os acionistas minoritários, como forma de respeito a eles. Também trouxe o conceito para vocês da própria oferta pública de aquisição de ações, que é o que a gente está trabalhando, que ou seja, diferenciando com o conceito que eu trouxe da OPI, que seria o IPO em inglês, né? Initial Public Offering, na oferta pública para aquisição de ações ou de aquisição de ações, o comprador vai fazer essa oferta regulada pelo artigo 257 da lei das sociedades por ações, ou seja, tendo uma garantia de instituição financeira, tendo aprovação da CVM, para que quando ocorresse a alienação do poder de controle da companhia, ele ofertasse esse preço para a criação dos demais acionistas. E por último, eu trouxe um conceito também interessante, que é o conceito do drag along. O drag along funcionaria de uma forma, um processo inverso do tag along. Se vocês perceberem, o tag along é a ideia de que você tem um direito de venda conjunta, ou seja, você tem um acionista majoritário que quer alienar o seu poder de controle da companhia e tem um direito dos acionistas minoritários de vender as suas ações para o comprador também. O conceito agora é o inverso, ou seja, você tem uma cláusula prevista no estatuto de que, caso ocorra essa aquisição, o acionista majoritário consegue forçar os minoritários a aceitar a proposta e venderem junto. Porque, novamente, eu também comentei na aula de quarta-noite, a ideia do tag-along é um direito de venda conjunta, não é um dever. Então, os acionistas minoritários podem ou não querer vender suas ações. Então, eles podem querer permanecer na companhia. Dessa forma, o próprio comentarista que eu trouxe aqui da fonte que o professor Ricardo disponibilizou, ele pode querer negociar 100% das ações da companhia com esse comprador. Então, caso um minoritário não queira vender as ações dele, ou seja, não exercer o seu direito, ele pode atrapalhar o negócio, ou seja,
de forma a desvirtuar o propósito que o comprador queria. Então, essa previsão do drag along seria o quê? Que quando o acionista majoritário quisesse alienar o poder da companhia, ele poderia levar consigo os acionistas minoritários, mesmo que eles não queiram, ou seja, à força. Com isso, eu vou trabalhar com vocês só a título de prática, o mesmo exemplo que eu dei na quarta noite, porque às vezes alguns alunos do matutino não puderam ver. Eu dei o seguinte exemplo. Nós temos uma companhia aberta que tem um controle majoritário, ou seja, um sócio detém a maior quantidade de ações com direito a voto. Ele tem um poder de controle da companhia. Nesse caso, dei o nome de Ricardo, um personagem hipotético. Ele tem 60% das ações da companhia Alcoólicos com nome, cotadas na bolsa. Uma outra companhia, a Ambev, pretende investir nessa companhia e oferece uma proposta para o Ricardo, comprar as ações e adquirir o controle da sociedade. E ele, como viu uma oportunidade de negócio boa, decide alienar o controle dessa companhia. Como ele é esperto, ele analisou o estatuto social para ver se existiam as poison pills, ou seja, cláusulas que deveriam obrigar o comprador Ambev a pagar um prêmio para os acionistas minoritários, prever determinado valor, e não existiam essas cláusulas. Entretanto, mesmo não tendo, ele tem que se atentar ao direito de tag along, qual seja, o que eu comentei mais cedo, que é a Ambev deverá oferecer uma oferta pública de aquisição das ações desses acionistas que não queiram permanecer no quadro societário, por N motivos. Aí, o que eu trouxe de prática? Existiu uma controvérsia no seguinte sentido. Essa oferta que a Ambev é obrigada pela lei a fazer para adquirir as ações dos acionistas minoritários é restrita às ações ordinárias com direito ao voto ou também aqueles preferencialistas, ou seja, aqueles acionistas que possuem ações preferenciais que não têm o direito a voto também são abrangidos, também têm esse direito de vender as suas ações. O STJ afirmou o seguinte entendimento: a oferta ela é restrita para as ações com direito a voto. Então, as ações preferenciais que não tenham não vão ser contempladas pelo direito. E isso está até na própria redação do artigo 254-A da Lei da Sociedade Anônima. Então, eu trouxe aqui a ementa do julgado, que como eu comentei, foram embargos de divergência, ou seja, um recurso cabível para uniformizar a jurisprudência no tribunal, garantir que a sessão, no caso, a sessão de direito privado, segunda sessão, possui a terceira e quarta turmas, pudesse firmar o entendimento nesse sentido, e o entendimento é exatamente o que eu comentei, a garantia de tratamento equitativo aos acionistas minoritários, mediante a simultânea oferta pública por aquisição de ações, é dirigida apenas aos portadores de ações ordinárias, e não aos que detêm ações preferenciais, sem direito a voto. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, deixa eu encerrar aqui, pessoal. Pessoal, isso que eu queria comentar com vocês. Esses conceitos são importantes. Vocês vão ver que muitos em inglês porque vem do direito norte-americano, ou seja, ocorriam essas operações, né, na Bolsa dos Estados Unidos e foram surgindo de forma a garantir, né, a isonomia desses procedimentos, respeitar os direitos, no caso, por exemplo, dos acionistas. Então, a ideia era mostrar para vocês como esses conceitos se aplicavam na prática. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Está me ouvindo, né? Sim. Ah, beleza. Perfeito, Detan. Você fez bem além daquilo que eu esperava, né? Eu deixei até que você ia usar os meus próprios slides aqui para poder, né, trabalhar com eles. E foi uma grata surpresa aí você ter preparado, né, esses pontos que, creio eu, que te permitiu compreender com maior riqueza de detalhes aí essa realidade, né? Isso mesmo. Sabre. Então, assim, como eu insisto com vocês, para mim eu vejo, né, esse tipo de disciplina legal, de regulamentação, como algo extremamente sofisticado, né? Na minha visão, né, o que nós temos aí na prática são mecanismos de gestão que não são comuns no direito brasileiro. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, e isso eu sempre, né, lanço o debate, no Brasil
talvez não seja tão utilizado porque a pessoa ainda tem aquela noção de que ela quer ser a dona e ela quer mandar, né? Ela quer administrar. Principalmente pelo que eu já senti, por exemplo, da mentalidade do empresário uberlandense, né? Que em Uberlândia não costuma funcionar muito essa questão de governança corporativa para médias empresas, para pequenas empresas, mais para grandes empresas. Então você tem alguns que se valem disso, né, para poder realmente deixar bem organizada a sua companhia, mas muitos não se interessam, né, pelo assunto, não querem implementá-los dentro da companhia para isso. Tem um ponto aí que não sei se você chegou a ver, D'Artagnan. Você chegou nos seus estudos aí na preparação desse tema, a questão do compliance, porque Sim, interessante. Então pode falar, são mecanismos de compliance, né? Eu até queria comentar com o pessoal, eu dei uma visão por fora, porque você mesmo já tinha comentado. Pessoal, essas questões de governança corporativa, compliance, ou seja, boas práticas das companhias, um código de conduta, um regimento interno, previsões no estatuto que protejam os direitos dos acionistas, hoje são muito discutidas. Hoje você tem TCCs, dissertações de mestrado ou mesmo artigos publicados nesse sentido. Não sei, provavelmente vocês acompanham o noticiário, vários problemas como crimes de companhias e tal, por exemplo, Odebrecht, essa questão dos políticos. Então, hoje, o assunto da moda, vamos dizer assim, é tanto na área do direito societário, não só no direito societário em si, né? Expandiu para outras áreas, mas essa questão de atenção aos códigos de conduta, à ética nas relações, como também uma área que surgiu bem grande, que é o direito penal econômico, ou seja, o professor Ricardo comenta muito como crimes de insider trading, crimes dentro das próprias companhias. Então, caso vocês se interessem, é um bom tema para trabalhar, não só para se aprofundar na área prática, atuação profissional, mas também academicamente. Então, assim, quando vocês ouvirem falar em compliance, lembrem que compliance significa cumprir, lá do inglês, comply. E tanto que na França é chamado de conformité, né? Conformidade, né? De acordo com a legislação, com as normas. Então, na prática, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando realmente de técnicas, né, que dissociam nessa questão da gestão da administração, da propriedade. É muito curioso, o professor Rubens Requião, um comercialista, né, que na minha época, por exemplo, quando eu fiz faculdade, ele era muito citado pelo professor Gustavo Combach, que era meu professor, ele chega a usar a seguinte expressão, ele fala em revolução do acionariato. Né? Eu vou pegar um trechinho da minha tese aqui, vou postar para vocês aqui no bate-papo, tá? O que seria essa revolução do acionariato? Essa revolução do acionariato significa, né, que na prática o que você teria seriam, né, acionistas dissociando, como está escrito aí para vocês, a gestão, né, da propriedade. Então, a fruição dos bens em si, que é quando você é dono, não sei se vocês já devem estar vendo isso com o professor Pazini, né? Aquele método mnemônico, né? Que o direito de propriedade lhe confere o GRUD, né? Que significa gozar, reaver, usar e dispor. Já ouviram falar desse GRUD, do técnico mnemônico? Participem comigo aqui, pessoal. Conversem comigo. Então, dentre os poderes que são conferidos ao dono, aquele que tem o direito de propriedade, você tem gozar, usar, né, reaver, dispor. Usar tem a ver com usufruir, tem a ver com você fruir dos benefícios que aquilo lhe confere. Um segundinho só aqui, pessoal. Minha bateria está acabando. Eu preciso só conectar o meu carregador. Um minutinho.
Bem, voltando aqui, né? Se você está assistindo essa aula já gravada, né? Saiba que a culpa é dessa bendita tomada de 3 pinos, né? Que eu tive que achar agora um adaptador para ela, senão eu já teria conectado. Vou colocar aqui porque o meu estabilizador tem aquele código antigo, né, nessa tomada. E aí a gente não consegue tão facilmente organizar isso. Deixa eu ver se já deu certo, já está resolvido, né? Vamos ver aqui que o Matheus comentou, não, o Pazini já falou. Então são esses poderes, né? E o interessante é que aqui, nessa citação da Revolução do Acionariato, que o professor Rubens Equião fala, eu lembro até que eu vi isso num outro texto que a pessoa comentava, e aí eu fui para a origem, né? Fui para beber água na fonte, digamos assim, né? Onde o professor Rubens Equião mencionava essa questão da revolução do acionariato. Né? O que seria a revolução do acionariato? Seria, de fato, aqueles que são acionistas, né, passarem a ter uma compreensão diversa, né, diferente de como que você vai administrar o bem. Então, assim, de uma forma um pouco mais sintética, já que o próprio Datanha já mencionou, eu vou repetir rapidinho aqui, né, esses conceitos. Então, falamos aqui, por exemplo, sobre... vamos lá. Sobre o tag along, que é esse direito de venda conjunta, né? Vou projetar novamente aqui para vocês. Então, vamos lá. Tá? Arrumar aqui um pouquinho a luz que eu tinha tirado. Vamos lá. Então, o tag along, na verdade, funciona, digamos assim, como uma disposição legal de proteção minoritária. Lembra que eu falei que, mesmo não tendo governança corporativa, a SA ela é sofisticada a ponto de prever regras que acabam sendo interessantes para a inserção daquela companhia no mercado? O que eu estou falando aqui é isso, né? Então, a tag along é o direito de venda conjunta, né? Os minoritários que são votantes, eles podem, né, se valer dela para falar o seguinte, olha, então você vai ter que adquirir, né, ações, no meu caso aqui, que sou minoritário, junto com a maior parte das ações que pertencem ao antigo controlador. Então, se alguém faz a oferta pública para adquirir ações do controlador, tem que pegar junto essas dos minoritários, isso é o tag along. Em alguns casos, nas companhias que têm uma governança corporativa bem desenvolvida e tudo mais, com excelentes práticas, vai alcançar inclusive ações preferenciais, por isso que eu coloquei aí letra A, alcançam todo tipo de ação, mesmo as que não conferem direito a voto, né, preferenciais, por exemplo, das quais tenha sido extirpado, retirado o direito a voto, e garantem também o pagamento de 100%, né, do valor aos minoritários. Fala, olha, não é só 80%, que se eu não me engano, que é o que está previsto no 254A, mas seriam 100%. Nessa oferta pública de aquisição tem que ter uma participação obrigatória de uma instituição financeira. O que eu estou falando de instituição financeira? São as sociedades corretoras, bancos de investimento, né, sociedades distribuidoras de valores imobiliários. São esses organismos, né, esses agentes econômicos, né, do mercado acionário, que vão acabar permitindo que o negócio seja ultimado, seja concluído da melhor maneira possível, né, sem maior risco para os investidores. Imagina se fosse qualquer pessoa física que pudesse fazer isso, né? A gente tem a figura, inclusive, atualmente do banqueiro individual, aquela pessoa que pode emprestar dinheiro a juros um pouquinho maiores, né, daqueles que eram previstos na lei de usura, mas esse cara aí jamais vai poder intermediar esse tipo de negociação na Bolsa de Valores. O artigo 257 da lei das SA, ele vai trazer para nós o seguinte: em algumas circunstâncias, nós teremos aqui o seguinte: nessa oferta pública para aquisição do controle da companhia aberta, somente pode ser feito pela instituição financeira, como eu já mencionei para vocês agora, né? Nessa mesma linha, você tem ali o 258, que vai trazer os requisitos,
né, para esse tipo de operação, para esse tipo de negócio. E aí no 258 nós temos o seguinte: um instrumento de oferta de compra firmado pelo ofertante pela instituição financeira que garante o pagamento será publicado na imprensa. Então imagina o seguinte: a pessoa está oferecendo pagar R$ 1 bilhão, né, por metade, por exemplo, daquela, acho que é companhia, se eu não me engano, a Taurus, que vende armas, né? Inclusive foi uma das que teve um valor das suas ações bastante aumentado na época da eleição do atual presidente do Brasil, né? Então ela está na BMF, inclusive, Taurus Armas SA. Então imagina que alguém quer comprar, né, oferece 1 bilhão pelo controle acionário da Taurus. Por que tem uma instituição financeira no meio? Por que tem um grande banco de investimento no meio, por exemplo, uma sociedade distribuidora? Porque eles vão dar garantia, né? Se caso o comprador não pagar, eles têm que pagar, porque eles estão controlando toda essa operação. Custa caro, obviamente, né? Tem que pagar alguma coisa para esse intermediador, né? Já que ele está intermediando a operação, mas ao mesmo tempo, né, você tem essa garantia. Então, os requisitos estão lá no 258, o número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir, né? E se for o caso, o número máximo, o preço, as condições de pagamento, a subordinação da oferta, né, ao número mínimo, procedimento, então todas essas, até o prazo de validade, falou, olha, se você não me responder dentro de uma semana, eu não vou adquirir. Então, inclusive as suas próprias informações, né, ele que é o ofertante. Olha como que isso é bem regulado, né, numa sociedade, né, de porte institucional, como é o caso da sociedade anônima. Olha que interessante, o artigo 260 vai falar do dever de sigilo, que eu já mencionei várias vezes aqui, é uma pessoa que haja, né, em desacordo com esse dever de sigilo pode ser até punida, né, pela situação de insider trading, né, essa pessoa que esteja ali atuando, né, de uma maneira antissocial, mas antissocial no sentido de ser contra o interesse da companhia, né? Então esse dever de sigilo está lá no artigo 260, né, da 6.404, da Lei das Sociedades Anônimas. Eu sempre insisto, Lei das SA é considerada hoje no Brasil como um código de direito societário. Então, tudo que você não conseguir resolver por outros meios, você vai lá e dá uma olhadinha, pode ser que tenha alguma coisa prevista ali, né? Então, tanto o ofertante, né, como a instituição financeira intermediária e até a própria Comissão de Valores Mobiliários, todos devem manter sigilo, né, sobre essa oferta projetada e responde infrator, inclusive, pelos danos que ele causa, de acordo com o 260, desculpem. O oferta hostil, o Oda tem esclareceu muito para a gente aí, a tal do takeover, né? Olha, eu estou indo contra a vontade do Conselho de Administração, sem mesmo eles estarem cientes disso. E aí você tem essas pós-on pills, né? Que você utiliza para poder, né, proteger esses acionistas, né, que você faz alguns planos de direitos dos acionistas, por isso que isso vai aparecer lá na governança corporativa, vai ser interessante para as companhias que se protejam contra isso, e por isso que eu menciono aqui que no Brasil é uma variação desse shareholder right plans, né, então que você tem shareholder, é o acionista, né, e os planos de direitos dos acionistas. Essas cláusulas que protegem, que geram deveres que são desincentivos para que alguém tente tomar o controle sem passar essas fios que nós já mencionamos. E agora vem um outro instituto que é muito interessante de se mencionar, que não é previsto, né, nas limitadas, mas eu já queria chamar a atenção, quando a gente estudou sociedade limitada, isso pode ser utilizado na sociedade limitada também, mas como acordo não de acionistas, acordo de cotistas, né? Ele é chamado de um contrato parasocial, uma espécie de contrato parasocial, né? Na verdade, nós temos vários tipos. Por que ele é considerado uma espécie de contrato parasocial? Porque ele existe em paralelo, né, com o próprio estatuto. Então, assim, na verdade, o estatuto social vamos dizer assim, para usar uma expressão lá da turma do direito constitucional, é como se fosse a Carta Magna, né, a Constituição da companhia. Só que a gente não está falando, obviamente, aqui de direito público, a gente não está falando de uma república, então não é a Constituição da República, mas ele é o principal documento, a principal norma dentro dos interesses privados, né, que produziram essas regras.
E aí você tem acordos que tangenciam, né, esse tipo de documento, esse tipo de normativa privada. E no caso, seria como se fosse, por exemplo, o acordo de acionistas. Ele é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, por quê? Porque ele é entre os acionistas, a companhia não participa. Então, por exemplo, se eu participasse, né, como acionista minoritário, junto com o D'Artagnan, junto com o Adriano, por exemplo, ele não está aqui entre nós, mas, né, formaria ali a sociedade alcoólicos e tal comigo. A gente pode combinar entre nós aqui, eu e o D'Artagnan, falar assim, olha, se o Adriano quiser fazer, por exemplo, uma fusão ou uma incorporação ou vender a companhia, a gente não concorda, a gente vota junto aqui que não pode. A gente combina isso e torna isso um documento, um contrato, registra isso na junta comercial, registra isso na CVM. Então, lembra muito aquela combinação de voto lá do Big Brother, né? Então a gente fala, olha, aqui a gente bloqueia ele. Agora, o que é curioso aqui é o seguinte, né? Se a gente está fazendo entre nós o acordo, em tese, né, quem não participou do acordo, que é o caso da pessoa jurídica, a companhia, ela não poderia ter contra si um documento, né, sendo oposto a ela. Então aqui a gente tem uma legitimidade passiva da sociedade, o STJ já decidiu nesse sentido, que mesmo ela não tendo participado do acordo de acionistas, é contra ela que se opõe ao acordo de acionistas. Então imagina que lá na hora de fazer a assembleia, né, a sociedade, o presidente da assembleia, de repente, ele diga e fala assim, não, eu não concordo, eu quero vender e tudo mais, e não quiser computar os meus votos com o D'Artagnan. Imagina que o D'Artagnan, por exemplo, faltou na assembleia. Né? Nessa situação, eu posso exibir o acordo de acionistas e opô-lo contra a própria companhia. Então, eu menciono aqui que se você não fizer isso, a possibilidade de execução específica, vocês estão vendo aí no slide, o que significa execução específica? A execução específica é aquela execução in natura. Não vai adiantar ninguém me pagar perdas e danos num negócio como esse. O que vai resolver uma situação como essa? É realmente realizar aquilo que está previsto no acordo de acionistas. Né? Alguém comentou alguma coisa? Não, não, né? Tranquilo aqui. Alguém levantou a mão? Não, beleza. Na sequência, como eu disse para vocês, é oponível contra o presidente da Assembleia Geral, o órgão colegiado de deliberação, o direito de votar no lugar do acionista omisso ou faltante, dei o exemplo aí que o D'Artagnan teria faltado na Assembleia, vou usar o acordo de acionistas para substituir a presença dele, o voto dele. Imagina que ele vai na Assembleia, mas ele nem levanta a mão, ele fica, eu quero me abster, para não ficar, né, para não gerar nenhum tipo de problema com, né, o outro acionista, por exemplo, Adriano, ele não quer se levantar contra ele. Então, se ele se omitir, ainda assim eu posso exibir o controle, o acordo de acionistas. Então, ele acaba servindo para proteger contra o poder de controle. Então, pensem, por exemplo, que precisa da unanimidade dos acionistas a fusão da companhia com outra. Está previsto no estatuto, por exemplo. E aí, né, eu sou contra, por exemplo, apesar que se fosse unanimidade não seria contra, né, mas imagina o seguinte, precisa de 75%, e tem o acionista lá, o Adriano, que está com 50% das ações mais uma. Então ele não tem 75%. Para isso ele precisaria do voto, por exemplo, ou do D'Artagnan ou o meu. Nós fazemos a nossa combinação de voto para nunca permitir fusão. Perfeito, estamos protegidos. Né? Ele jamais, o majoritário ali, que é o Adriano com 51%, jamais vai poder exercer esse tipo de poder. Também serve como exercício do direito de voto, como eu já falei para vocês, né, uniformização da política administrativa. Um cuidado que nós temos que ter é que não dá para mexer no fazer acordo de acionista prevendo voto em desacordo com o chamado voto de verdade. O que é voto de verdade, pessoal? Voto de verdade é aquele voto que tem que estar atrelado a uma situação fática, situação prática. Exemplo, vamos aprovar as contas do administrador. Na hora que você vai aprovar as contas do administrador, não tem jeito de falar, eu não concordo, né? Não, se ele exibiu as contas, se aquelas contas estão claramente comprovadas, não tem jeito de eu desaprovar. Então, não posso usar a cor de acionista para tentar, né, derrubar uma situação em que o voto de verdade é necessário. Também ele é utilizado para compra e venda de ações ou preferência na sua aquisição. Olha que interessante. O Datan, se você for sair da companhia, você passa para mim as suas ações. Eu posso combinar isso no acordo de acionistas. Então, ainda que o Datan queira, vamos dizer assim, dar para trás, queira sair do nosso combinado lá na frente, eu posso exigir isso daí. Na sequência aqui, agora começamos a falar rapidamente de valores mobiliários e órgãos societários, né? Temos alguns
alguns pontos aqui a ressaltar. Quando falamos... Estou tentando voltar aqui, não estou conseguindo. Então, o que seriam os valores imobiliários, pessoal? Valores imobiliários, como eu já comentei com vocês, são aqueles títulos, aqueles papéis, né, que servem para captar recursos no mercado de capitais. E aí eu tenho que distinguir capitalização, que é quando você emite novas ações, porque o seu objetivo, né, é fazer com que o dinheiro integre, né, a integralização do capital social, né, que ele vai compor o capital social. Isso acontece no mercado primário, que é negócio jurídico que nós já vimos que não é compra e venda, é subscrição, e a securitização, né, que acontece por meio da emissão de outros valores imobiliários. Então, a securitização, ela acontece mediante emissão de debêntures, por exemplo. O que é debênture? É um papel que simboliza uma dívida. Lembra muito título de crédito, tem autor que vai entender que ele é um título de crédito. Mas para nós aqui, né, vamos considerá-lo como um título emitido pela companhia, em que ela pega um empréstimo mútuo, né, de alguém que está interessado em comprar aquelas debêntures. E ela vai remunerar por uma taxa, vamos imaginar assim, maior do que a taxa de juros que a poupança remunera, que alguma aplicação em renda fixa remunera. Então imagina que eu lanço uma debênture no mercado que eu vou pagar 1,5% ao mês de juros, eu como companhia. Para o meu debenturista, para aquele que vai adquirir a debenture, é interessante, porque ele vai ter uma remuneração melhor. Ricardo, e para a companhia é interessante? A companhia, se ela fosse pegar dinheiro emprestado diretamente por meio do chamado financiamento, né, bancário, ela ia ter que pagar ali no mínimo 5%, sei lá, 10% de juro. Cheque especial já chegou a 12%, né? Embora eu vi até que deu uma caída recentemente. Ela tem a... Professor, Pois não, quem fala? João, posso fazer uma pergunta? À vontade. Vamos lá. Que, pelo que eu estou entendendo, a ação está como uma espécie de valor imobiliário. Sim, sim, a ação é uma das espécies. Talvez até a principal, né, João? Entendi. E esses debêntures, eles entram como uma espécie de securitização, ou Sim, não? porque você concorda comigo que se é mútuo, João, se é empréstimo, mais cedo ou mais tarde a companhia tem que devolver, né? Então Sim, esse valor que é pago, João, não vai integrar o capital social, né? Se não vai integrar o capital social, porque eu já tenho que devolver no futuro, eu não estou falando em capitalização, eu estou falando em securitização. Eu só entendi. quero que você entenda que securitização não tem nada a ver com seguro, né? Vem de securities lá do direito norte-americano, que lá valores imobiliários eles chamam assim. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Só aproveitando sua pergunta e complementando mais um pouco ainda, quando que vai ser interessante, quando é que vai ser útil me valer das debêntures? Quando eu não quero ninguém entrando na minha companhia, que eu não quero abrir mão das minhas rédeas aqui, do meu poder de controle. Eu falar, beleza, então se alguém por acaso, né, se aventurar a entrar na companhia, melhor, a companhia precisa de dinheiro, mas não quer que ninguém entre, né? Aí você faz o seguinte, você pega e emite debênture. Você consegue dinheiro no mercado, né? Dependendo a companhia. E aí a gente tem que tomar um cuidado, tá? Eu mencionei aqui que para o debenturista, para aquele que adquire debêntures, pode ser interessante essa remuneração, mas a gente tem que observar que aqui ele vai ter um risco muito maior, né, do que se ele tivesse dinheiro depositado em poupança, tá? O sistema financeiro nacional, em tese, ele é cercado de maiores salvaguardas, maiores garantias do que, né, uma companhia que está ali me tomando dinheiro emprestado. Então eu vou ter um juro maior de remuneração, mas eu tenho um risco maior também de não receber aquele valor. Por que eu estou dizendo que em tese, né, a situação é melhor? Porque, pessoal, eu sempre indico aquele filme A Grande Aposta, né, e tem uma frase no comecinho do filme que eu acho muito interessante, que volta e meia eu vejo situações práticas e eu levo em consideração aquilo para a minha vida. Um dos maiores enganos que nós temos é achar que aquilo, né, que está acontecendo repetidamente vai continuar acontecendo. A frase diz mais ou menos esse sentido, né, que o grande risco não é aquilo que a gente não sabe, mas aquilo que a gente pensa que a gente sabe. E aí a pessoa pega e acha que aquilo vai continuar acontecendo. Isso que aconteceu, né, na grande crise de 2008, né, com as hipotecas lá nos Estados Unidos. O pessoal
sempre pensava, olha, quem que não deixa de quem que deixa de pagar uma hipoteca, né? Quem que não vai pagar uma hipoteca? Só que aconteceu o seguinte, pessoal, chegou um determinado momento que os imóveis se inflacionaram de uma tal maneira que compensava muito mais eu devolver o imóvel e assim considerar aquilo que eu já paguei de parte dele como perdido, como vamos dizer assim, não tem mais como eu pegar isso, mas pelo menos eu morei esse tempo aí, do que eu continuar me comprometendo com uma dívida que já tinha escalonado, que já estava valendo ali 5, 6 vezes o valor do imóvel. Então muita gente começou a desistir, muita gente começou a falar, não, para que eu vou continuar com isso, para que eu vou continuar com isso, para que eu vou continuar com isso? Chegou um ponto que, né, foi o efeito manada. E aí, obviamente que a consequência foi, né, a quebra de diversas instituições financeiras. Começou com o banco chamado Lehman Brothers, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Estamos falando aqui de um ramo do direito extremamente sofisticado, interessante, né? Esses dias eu entrei por brincadeira na aula do professor Almir, né, que está falando de falências, e ele virou para mim e falou assim, porque o Ricardo quer investidor. Eu falei, de onde você tirou isso, né? Eu não sou investidor, e se você quiser me considerar investidor, eu sou o investidor mais conservador que existe. Né? Por quê? Porque eu tenho hoje, né, uma prioridade para investir em capitais que me geram pouca remuneração, mas que tem uma, vamos dizer assim, uma segurança muito maior. A partir do momento que eu tenho ali alguma sobrinha, aí sim eu jogo lá no, na renda variável, mas isso como eu diria para vocês, é algo assim residual. Não considero, né, como um investidor. Inclusive, eu sei que para me tornar um investidor, eu teria que estar estudando muito e aprofundar nesse mercado. Só que o que eu percebo é o seguinte: eu confio muito mais naquilo que eu já sei, naquilo que eu já estou preparado. Então, eu procuro investir, vamos dizer assim, minha energia e tentar retorno financeiro com aquilo que eu já domino, com meu conhecimento, com publicação de livros, né, com oferta de cursos, né? Não foi à toa, cheguei até a coordenar um curso de especialização aqui na Federal de Berlândia, de direito societário e contratos empresariais, mas porque eu confio muito mais nisso, né? Eu costumo, quando alguém vem falar para mim, Ricardo, eu quero investir em imóvel, eu pergunto, você gosta de pôr o pé na lama? Né? Você gosta de entrar numa construção? Você gosta de se sujar? Porque se você não acompanha de perto, se você não conhece muito bem aquele mercado no qual você está investindo, é bem complicado. Né? Você está lidando ali com variáveis de tão grande número, né? É um número tão quase que infinito de variáveis que assim, você não vai ter segurança jamais. Então, eu gosto de fundos imobiliários, aqueles fundos de tijolo, fundos não sei o quê. O pessoal adora ficar falando, né? E eu acho engraçado que quando eu vejo alguém, né, ganhando dinheiro com essas coisas, geralmente o cara não está ganhando dinheiro com a operação no mercado de valores imobiliários. A pessoa está ganhando dinheiro vendendo curso de trader. Então, fica aqui o meu alerta, a minha ressalva. A gente teve no ano passado, salvo engano, uma corretora de valores imobiliários aqui de Uberlândia que quebrou, que gerou prejuízo para uma série de pessoas, que na prática, né, o que as pessoas estavam achando que estavam tendo de remuneração, e é engraçado que é cíclico, tá? É, pena que o Adriano não está aqui, mas eu acho que o Maxwell, que regula um pouquinho mais de idade comigo, né, Maxwell? Você deve lembrar dos casos lá da Boi Gordo, né, em Goiás. Depois a, nós tivemos a Avestruz Master aqui em Uberlândia. Então, de tempos em tempos, aparece alguém com esse tipo de operação que garante, vamos dizer assim, praticamente todo um retorno financeiro que é surreal, que é praticamente impossível, né, de acontecer na prática, que se você para observar, não é algo assim do modo como estão divulgando. Tranquilos até aí? Beleza, pessoal? Desculpem esse. O Maxwell está falando de pirâmides, né? Então, assim, esse é outro problema, né? Essa é outra dificuldade que nós temos aí com o mercado, né? Quando a pessoa começa a te promover e tudo mais. Eu não esqueço de um. Ah, sim, Isabela, eu não vi esse vídeo ainda não, mas, ou talvez eu tenha visto, eu não estou muito bem lembrado, mas eu lembro de ter tocado em algum ponto desse num dos vídeos dele.
não sei se foi do coaching, acho que não é do coaching, não. Teve um outro que ele menciona isso. Então, o curioso nessa história toda, principalmente nesse ponto das pirâmides aí, pessoal, assim, tomem cuidado, desconfiem toda vez que alguém lhe propor um investimento de um produto que você não conhece. Tem um episódio lá do Aprendiz, né, Roberto Justus, que achei curioso que ele pega os dois finalistas lá e fala assim, olha, me convença por que eu devo contratar o seu outro colega. Aí a mulher faz toda uma defesa, né, eram duas moças, né? A mulher faz toda uma defesa, deve fazer tal maneira, não sei o quê. Aí vira para o outro e fala, me convença por que eu devo contratar a sua outra. Então, assim, imagina o extremo desconforto que alguém tem, que está competindo por uma vaga ali, ter que convencê-lo de contratar o outro. Depois disso tudo, ele vira e fala assim, nenhuma de vocês deu a resposta, né, que eu esperava. E ele vira e fala, olha, eu esperava que vocês me dissessem assim, eu não posso vender aquilo que eu não compraria. Então, assim, o que eu estou passando para vocês aqui é vendam aquilo que vocês comprariam. Sigam os instintos de vocês, mas jamais abandonem a prudência, o cuidado, a atenção. Então, assim, eu estou até preparando um curso para o pessoal da área de financeira e tudo mais, para passar algumas sacadas assim que você pode usar o direito a seu favor, que você pode usar, né, as regras da economia a seu favor, né, investimento e tudo mais, mas todas elas são muito direcionadas, né, a esse tipo de observação, esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção, né, de ter esse retorno somente com aquilo que você domina, que você conhece. Desculpem esse imenso parênteses, mas estou falando de valores imobiliários, estou falando de debêntures, eu não quero que ninguém pense que eu estou aqui incentivando ninguém a ir para o mercado de valores imobiliários. As debêntures, por exemplo, né, falando de uma forma um pouco mais teórica, elas têm aquelas que são chamadas de debêntures com garantia real, que você tem um bem ali que não pode nem ser negociado, ele está garantindo, essa debenture ela vai te remunerar, obviamente, né, num juro muito baixo, porque você não tem tanto risco com ela. Então, ó, essa debenture aqui está atrelada a um terreno, um imóvel que vale bilhões ali. Então tá tranquilo. Se quebrar e tal, eu posso receber de forma privilegiada, só depois, lá na falência, só depois dos trabalhadores, porque eu sou, né, um debenturista com garantia real. Garantia flutuante é quando a pessoa te dá a garantia, mas ela pode trocar aquele bem. Aí já caiu um pouquinho, né, a segurança aí. Começa a remunerar um pouquinho melhor, dá um juro maior, porque o risco aqui já cresceu um pouquinho. Nas quirografárias, quiros vem de escrever, eu não tenho privilégio nenhum, eu não tenho garantia nenhuma. Né? E aí, quando eu chego nas subordinadas, aí que o cara não tem nem, vamos dizer assim, não entra nem como credor quirografário, ele está lá no último da falência. Então, as que vão remunerar, né, em ordem inversa aí, quanto maior a garantia, menor os juros de remuneração. Quanto menor a garantia que você tem naquele valor que você vai receber, maior os juros que elas vão te oferecer, né, para tentar atrair investidor. Alguém quer perguntar? Tranquilos? Eu acho que eu vi esse vídeo, viu, João, do Day Trade. Depois eu quero até assisti-lo novamente, porque eu achei bem interessante nesse sentido. As partes beneficiárias, pessoal, o que significam? São papéis, né, que me garantem um crédito eventual contra a companhia. O que é esse crédito eventual? Se der lucro, eu pago a parte beneficiária. Se não der, eu não pago. Então, enquanto a debênture eu fiz um mútuo que eu tenho que pagar necessariamente, a parte beneficiária não. É como se olha, alguém quer apostar no meu lucro aqui? Se você quiser apostar e eu tiver lucro, eu te dou uma parte do meu lucro. Então, parte beneficiária ainda fica mais interessante ainda para a companhia emitir, né? E dependendo da situação dependendo da situação do acionista não, ia falar que não existe a expressão parte beneficiarista, né? Então, do titular da parte beneficiária, pode ser interessante, porque ele quer apostar naquilo, mas pode ser que para ele fique péssimo, né? Então a gente não pode entrar nesse tipo de canto de sereia. Mas, né, dependendo a companhia, se ela está com uma alta chance, vou comprar partes beneficiárias da Apple, por exemplo, né? Então pode ser que dê certo. Mas eu já vi casos, por exemplo, até passei isso para o D'Artagnan, para a gente falar um pouquinho depois na hora que for mencionar propriedade industrial. A Apple mesmo, se eu não me engano, ela criou um iPhone de óculos, né? Que seria um telefone, um smartphone, mas no óculos. Então você não precisaria nem, em tese, ficar utilizando na mão e tal, pelo comando de voz. Não deu certo.
Então depende. Vou comprar partes beneficiárias para ajudar a financiar qual tipo de projeto. Isso pode lhe prejudicar seriamente depois. Tem um trecho, depois eu queria no próximo semestre eu farei isso, porque eu vou ter mais tempo para preparar essas aulas, já que as gravadas já estão prontas. Mas tem um trecho muito interessante lá daquele filme Lobo de Wall Street, que o Leonardo DiCaprio, né, o personagem que o Leonardo DiCaprio faz, começa a vender a ação de uma empresa que jamais vai virar nada, e durante o momento que ele faz a negociação, ele explica isso, não vai dar em nada, mas ele tem uma grande lábia e ele consegue convencer o cara a comprar aquilo, e ele tem uma corretagem altíssima em cima daquilo. Então ele acha um jeito de convencer as pessoas, o que eu acho triste é que o povo norte-americano às vezes venera esse tipo de pessoa, né, que dá o cano, que não paga, né? Até hoje nós não sabemos como que aquele personagem lá, que ele é da vida real, até hoje ele tem, vamos dizer assim, uma remuneração altíssima com palestras. Mesmo assim, ele deu o cano. Mesmo assim, ele não conseguiu pagar o que tinha que pagar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá dando um probleminha aqui? Aqui tá comentando que o Matheus falou, como se fosse um contrato de risco. Sim, a parte beneficiária é um contrato completamente, acho que você quis dizer até aleatório, não foi, o Matheus? Completamente aleatório. Vocês Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Que eu não sei, acho que o problema não foi nem com a minha internet, foi com o Teams mesmo, que ele me tirou da reunião, me voltou aqui agora. Não sei se vocês perceberam, eu saí da reunião e voltei.
Saí não por minha vontade, né? Ele que retirou. Eu vi até a prova que minha internet não é o problema, que o Deter me mandou mensagem aqui, perguntou, caiu sua net? Não caiu não, eu estava aqui tentando voltar. Mas beleza, se estamos de volta, deixa eu ver, não está compartilhada a tela, deixa eu voltar a compartilhar novamente então. Se tiver algum problema, vocês me avisem, a gente... Falava de partes beneficiárias, então, né, que garante esse direito. A pergunta do Matheus foi bem apropriada, no sentido de, né, seria um contrato de risco? Sim, completamente aleatório. Se tiver lucro, eu te pago. Se não tiver, não, obviamente, não vou pagar. Né? E aí vem a restrição a direitos privativos de acionista, ou seja, eu não tenho os mesmos direitos de participar em assembleia, por exemplo, garantia de distribuição de lucros ou de perdas. Não, o que eu tenho aqui, né, é somente a fiscalização. Pode ser interessante para alguém ter parte beneficiária ao invés de ser acionista? Sim. Eu não quero compor o quadro social, eu não quero deixar meu patrimônio empatado ali, eu também não quero, né, correr o risco de ter que integralizar ações, de ser chamado a responder, né, dentro daquilo que eu me propus. Bom, a legitimação somente nas companhias fechadas, você nunca vai ver na Bolsa de Valores, por exemplo, partes beneficiárias sendo vendidas, né, e a alienação delas é para você poder fazer conforme o Estatuto da SA, em alguns casos, né, para remunerar fundadores, terceiros, acionistas. Eu mencionei um tempo atrás aí as ações de fruição, as partes beneficiárias poderiam ser utilizadas com essa função também. Tá? Ricardo, e bônus de subscrição, para que serve? Bônus de subscrição, pessoal, é aquele que te garante preferência na hipótese, né, das ações serem emitidas novas ações. Então, se tiver uma oferta, um aumento de capital social, eu que já sou acionista tenho bônus de subscrição para me garantir, né, que eu possa, vamos dizer assim, comprar mais ações. Quem que tem preferência para ter bônus de subscrição caso eles sejam gerados? Os próprios acionistas. Né? Se eu já sou acionista, e aí na hora que eu, por exemplo, adquiro ações mediante subscrição, estou sendo o primeiro a adquirir, a companhia, para me tornar mais atrativo, fala assim, olha, já estou te garantindo aqui bônus de subscrição. Isso vira um documento, vira um título que pode ser vendido. É como se eu estivesse cedendo o meu direito de preferência para alguém. O João Vitor, por exemplo, ele tem interesse de entrar na companhia, só que por enquanto ainda não emitiu, né, novas ações, ainda não houve um aumento de capital social. Ele vai comprar bônus de subscrição para, se caso vir a ser emitido, ele tem, né, em seu poder esses bônus para poder apresentar e ter preferência na aquisição dessas ações, né, para ele poder entrar aqui para a nossa turma daquela SA, por exemplo. Então, para algumas SAs pode ser interessantíssimo ter bônus de subscrição. Ricardo, eu já tenho documentos que me garantem, por exemplo, adquirir. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso gera um mercado tão paralelo, porque, por exemplo, pode ser que alguém me vendeu os bônus de subscrição dele, mas na hora que a companhia resolve emitir novas ações, aquele cara que me vendeu, que era acionista, ele ainda quer comprar de volta os bônus. Obviamente, ele vai comprar de volta por um valor muito maior, porque agora já se decidiu, inclusive, que vai emitir. Então, conforme se toma, vai se concretizando, vai se materializando essa ideia de aumento de capital social, de novas ações, pode ser que o bônus de subscrição tenha um valor aumentado ainda mais. Tranquilo, pessoal. Olha, eu tento tornar essa experiência de vocês com a sociedade anônima a mais agradável possível, porque muita gente às vezes não gosta exatamente do alto grau de complexidade dessa matéria. Mas, na prática, ela é interessante, ela é importante, ela é relevante para que você, né, possa ter uma noção. Obviamente que se você gosta de direito societário, se você gosta de direito empresarial e você quer aprofundar nisso, você vai ter que aprofundar muito mais esses estudos. Né? Você vai ter que ir em doutrinas específicas, né, trabalhar com autores muito bons. Eu sempre indico o Valdeci Lucena, que tem um livro de direito societário muito bom, e melhor do que ele seria já os grandes clássicos, né? Valdemar Ferreira, né? J.X. Carvalho Mendonça, José Xavier Carvalho Mendonça, né? E esses autores são autores e eu jamais posso esquecer do professor Modesto Carvalhosa, que tem um tratado de comentários da Lei das Sociedades Anônimas. Ele, se eu não me engano, fez na época até
um estudo aprofundado com base naquilo que tinha lá de Portugal, né? Porque ela tem a nossa lei das SA tem muita influência da legislação portuguesa. Então, assim, obviamente que você vai ter que aprofundar nisso daí. E os órgãos societários, como eu já mencionei, já andei falando aqui para vocês de conselho de administração, diretoria, conselho fiscal. Aí, nesse slide, você tem aí algumas regrinhas bem, como que eu diria para vocês, bem assim burocráticas, né? O número de membros e tal, né? A Assembleia Geral, obviamente, você vai ter participantes que têm direito a voto e que não têm direito a voto. Ah, Ricardo, então quer dizer que um preferencialista, que aquela ação de preferencial não confere direito a voto, ele pode participar? Pode, porque ele não pode votar, o voto dele não vai ser computado. E a Assembleia Geral é o órgão soberano, é ali que decide tudo. Ela está acima até do Conselho de Administração. A não ser que você tenha regras de governança corporativa que a própria Assembleia Geral já resolveu antecipadamente delegar para o Conselho de Administração, para a diretoria, alguns tipos de atribuições. O Conselho Fiscal ele é muito comum para se auditar a companhia, para se acompanhar a companhia, e aí ele faz todo esse acompanhamento no sentido de compliance, né, de observância das regras. E aí você tem funções deliberativas que estão lá na Assembleia Geral, diferente das funções executivas, que são mais próprias, por exemplo, da, da diretoria, né? A diretoria também tem funções representativas. Então, quando você olha para o conselho de administração, ele tem ali função deliberativa e executiva. A diretoria, executiva e representativa. Em algum momento representa, outras situações executa a vontade da companhia. E o conselho fiscal, obviamente, quer fiscalizar, né? O próprio nome já diz. A SA, para atender essas burocracias também e para dar ampla transparência, ela precisa escriturar contabilmente todos os seus livros, né? Hoje em dia pode-se fazer uma escrituração eletrônica, mas a grande finalidade disso é você ter esse balanço patrimonial, essa demonstração de lucros e prejuízos, demonstração do resultado do exercício do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado, ou seja, nas companhias abertas, tudo isso são papéis, são documentos que têm que estar disponíveis para o público. Tanto que eu mencionei já aqui para vocês do maior investidor individual, né, que tem hoje 2 bilhões na bolsa, ele enriqueceu foi dessa forma, ele lendo esses documentos, projetando e fazendo algumas apostas no sentido, olha, isso daqui, pelo que eles estão apresentando aqui para mim, é interessante, pode, né, ter uma grande chance de crescer. Ou não, né? Eu falei, não, aqui não compensa investir. Então ele foi investindo, foi dessa maneira, de forma conservadora, apostando, mas apostando de uma forma mais consciente, falando, olha, essa companhia aqui, ela está apresentando esse prospecto. Como ele entendia aprofundadamente disso, ele sabia como apostar. Essa companhia aqui, ela está sendo privatizada, então agora vai ter regras mais fixas aqui que podem dar um retorno financeiro melhor. E ele foi fazendo isso, se eu não me engano, aos 30 anos ele já era milionário por conta de entender desse mercado, de entender desse campo. Os chamados lucros e dividendos, pessoal, por meio dessas demonstrações contábeis, você apura o lucro ao fim de cada exercício social. O lucro líquido você só tem depois que você faz todo essas deduções legais, impostos e tudo mais. Só que o cuidado que você tem que ter é o seguinte: pelo estatuto, artigo 193, pela lei das SA, você tem que ter um percentual obrigatório do seu lucro líquido que vai para a reserva legal, né? Então, também, né, você tem ali incentivos fiscais, que tem aqueles valores que têm finalidade específica, tem que estar todos descritos aí nessas demonstrações contábeis. E, como eu já disse para vocês, né, pode ficar, né, vamos dizer assim, para a competência da Assembleia Geral, a distribuição do lucro líquido, né, como dividendos entre acionistas, ou falar assim, não, para que a gente vai distribuir? Vamos reservar isso e vamos continuar investindo. Para quem quiser um exemplo aí, hoje a Amazon, né, ela não distribui nada do seu lucro. Tudo ela reinveste. Ela quer superar o Walmart. Então, ela não distribui entre os acionistas isso daí. Ela paga a remuneração para o dono da Amazon, por exemplo, que, né, ele recebe ali a título, por exemplo, de prolabore, porque ele está trabalhando, beleza. Só que ele não pega o dinheiro, né, para retirar da companhia. Ele reinveste tudo para se tornar, né, digamos assim, uma grande potência do comércio eletrônico, né, não só do comércio eletrônico, mas de toda a área. Não sei se vocês sabem, o fundador da Amazon, ele veio lá do Washington Post, e ele desenvolveu inicialmente com base nos chamados e-books.
Então, assim, o que é gostoso, o que é interessante depois que você estuda SA, é ver que ela acaba sendo um assunto que você tem que entender minimamente para saber, né, desses grandes empreendimentos que nós temos hoje. Eu citei aqui o exemplo do Facebook, estou falando aqui da Amazon. São grandes investimentos que você precisa compreender para saber como é que eles vão se desenvolver. A pessoa, por exemplo, que quer atuar na área de administração, de gestão, na área do mercado financeiro, não tiver a mínima noção disso daqui, obviamente ela vai sempre encontrar dificuldades, né? Então, o que mais acontece é eu ver alunos que são de outros cursos, não só do direito, que estão interessados em aprender esse assunto e não tem muitas bases de noção jurídica mesmo para poder compreender toda essa estrutura. Então, às vezes, o aluno não tem muita noção do que é o contrato para entender o que é um acordo de acionistas, né? Não consegue visualizar essa diferença do poder do direito de propriedade, que tem lá as suas prerrogativas que são conferidas de forma segmentada aqui dentro da SA, porque tem uma parte que vai para o pessoal que é proprietário, acionista, que ele tem o direito de fruir, de receber os lucros dele, mas em alguns pontos ele não pode votar, porque aquilo já, por uma mera regra de governança corporativa, foi dedicado, né, a membros do Conselho de Administração. Pessoal, o que eu espero é que eu tenha sido, né, o mais claro possível aí, né, ao explicar essa matéria. Estarei sempre à disposição de vocês, é um tema que eu gosto, como vocês viram, foi o tema da minha tese de doutorado, né, desenvolvo muito isso, e fico à disposição aí, qualquer dúvida que vocês tiverem. Na próxima semana nós iniciaremos propriedade industrial, né, e vamos encerrar a propriedade industrial, né, na semana seguinte, tá falando, inclusive já fica aí agendado com a Stephanie, sem ser sábado que vem, no outro sábado, falar sobre as patentes pipeline. Tá? Seria um dos temas. Eu tenho mandado para o D'Artagnan muita coisa, né? E para a Stephanie também muita coisa de propriedade industrial, que o tempo inteiro eu vejo, né, notícias novas, interessantes nesse sentido. Mas aqui para o nosso curso que a gente consegue destinar esses 2 encontros aí, né? E continuar acompanhando. Estou devendo para vocês o trabalho, do decorrer da semana eu devo mandar ainda, tá? Os 2 últimos trabalhos. E colocaremos como prazo final aí, né? Talvez até, se for possível, até um pouquinho além do dia 10. Se não for, fica prazo final dia 10. Tá ok? Queridos, obrigado pela atenção de vocês. Vamos encerrar aqui a gravação.